A palavra estoico, popularmente, é utilizada para designar alguém que resiste a qualquer coisa. Tem problema na vida e a pessoa segue como se não fosse com ela. Mas a doutrina filosófica do estoicismo é muito mais do que isso. E o estoicismo, de fato, hoje em dia está muito difundido, né? Muito mais difundido, em parte talvez pelo Instagram, né? Porque as frases do estoicismo são legais para colocar lá e tudo mais. Também, né? Exatamente. O pessoal pega de várias fontes. Mas o estoicismo, ele é bem antigo, ele surge na Grécia, mas ele é mais conhecido pelos seus expoentes romanos. E de maneira geral, o estoicismo ele é muito interessante porque ele é uma filosofia muito prática. Por mais que toda filosofia seja, por definição, prática, né? Ele foca muito naquilo que tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas condutas, com o que é a nossa rotina e como a gente pode lidar melhor com essa rotina. E talvez por isso seja uma das correntes filosóficas que mais atinge as pessoas, né? Que faz mais sentido. Porque ele não é difícil de entender, ele é difícil de colocar na vida. Mas ele, por si só, é bem prático. Ele é bem simples, né? Isso que você falou é bem interessante. Porque o estoicismo ele surge ali mais ou menos em 300 a.C. Então ele não é tão antigo assim, né? Se for parar para pensar no contexto histórico. E antes já haviam vindo muitos filósofos que, como você disse, eram práticos, que toda a filosofia ela é prática, mas que tratavam de coisas muito distantes, às vezes, do que a gente considera prático. Como, por exemplo, o surgimento do universo, a formação do mundo. E tudo isso é muito válido, tudo isso é muito importante e muito útil no dia a dia. Mas, como o João falou, às vezes você não consegue fazer o link. Tipo, o que saber sobre o surgimento do universo influencia na minha vida? Muito, mas eu não consigo fazer esse link. O estoicismo, ele já, muito provavelmente porque os outros já haviam falado disso antes, ele teve a oportunidade de não precisar se preocupar com essas coisas e de focar única e exclusivamente naquilo do aqui e do agora. E por isso era tão simples de entender, né? E o estoicismo, ele tem muitas características assim que a gente pode destacar dele, que a gente vai destacar algumas aqui, mas talvez o pilar central que norteie tudo a respeito dos estoicos seja saber diferenciar aquilo que depende e aquilo que não depende de você. Difícil isso, né? Pois é. Não é simples e prático o negócio? Mas é como você disse, é simples de entender, mas não é simples de fazer, né? De aplicar. Porque, de fato, isso é muito lógico e faz muito sentido, né? Porque a maioria das vezes, e como o Paulo falou, não é tão simples fazer isso, porque se a gente for analisar hoje em dia do ponto de vista da nossa sociedade atual, de nós mesmos como indivíduos, a gente vai perceber que na maioria das vezes a gente perde muito tempo, muita energia, muita saúde, nos preocupando e tentando atuar em coisas que não dependem da gente, né? Seja em qualquer âmbito da nossa vida, seja no âmbito profissional, no âmbito de relacionamento, a gente está sempre tentando controlar coisas que a gente não pode controlar, está sempre tentando dominar coisas que não dependem em nada da nossa vontade e a gente se sobrecarrega, se sacrifica e no final das contas perde vida, perde tempo, perde energia sem mudar nada, né? E o estoicismo vai falar, cara, aprenda a diferenciar aquilo que depende e não depende de você. Aquilo que não depende de você, aceita, sabe? Tipo, talvez você não goste, mas aceita. Não depende de você, você não vai conseguir fazer nada para mudar aquilo. Aceita que é melhor e foca no que depende de você. Foca naquilo que você pode mudar de forma objetiva, naquilo que a sua ação pode, de fato, gerar transformação. Um ponto interessante dentro disso tudo, né, que, de novo, pode ser difícil colocar isso em prática. E, de fato, é complicado num primeiro momento quando você não sabe separar o que é seu e o que é do outro. Então o estoicismo ele vem para te ensinar sobre isso, a primeiro você focar em você. Entenda o que você é, entenda o que você consegue fazer, entenda aquilo que te influencia e aquilo que te limita. Porque existem coisas que vão te influenciar, a vida como um todo nos influencia, basta a gente ter essa interação. Você pode ter uma influência direta, como por exemplo, a minha presença aqui influencia a vida do Patrick, do João e da sua que está assistindo. Mas a existência da minha mãe não influencia vocês de maneira direta, mas ela influencia de maneira indireta porque ela me influencia e vai influenciar vocês também por consequência. Influências nós sempre teremos, mas limitações são coisas que a gente pode estabelecer, pontos onde a gente não consegue passar e pontos onde a gente consegue passar.
e aí você entender como você age no mundo, onde essas limitações elas batem em você, que é interessante você começar a aprender a focar primeiro em você. Um exemplo prático, né? Já que o estoicismo é uma coisa prática. Você está conversando com uma determinada pessoa. E no meio dessa conversa há um desentendimento, uma divergência de opiniões. Essa outra pessoa, ela começa a se exaltar, a falar cada vez mais alto, a berrar, a te agredir verbalmente. Você não controla como ela faz isso. Você não consegue chegar dentro dela e falar, acalme-se. Pelo contrário, talvez se você falar acalme-se, talvez ela fique mais irada ainda. Mas você controla como você reage a isso, como você se coloca naquela conversa. Então, no momento em que eu ignoro o comportamento dela, no sentido de que isso vai me influenciar, porque eu vou reagir a ele, mas não vou ser levado por ele, eu vou me colocar de uma maneira mais harmônica. E talvez a forma com que eu me coloque influencie essa pessoa e ela vai se transformar. Mas o mais importante, o comportamento dela não mudou aquilo que eu sou, que é uma pessoa serena, uma pessoa calma, que está buscando o diálogo. Ah, mas o outro não quer dialogar. É um problema do outro, não é um problema meu. Talvez a partir de agora eu não converse mais com ela, eu converse com uma outra pessoa. Mas aquele comportamento externo do qual eu não controlo de maneira direta, não vai influenciar aquilo que eu sou. Então eu devo me focar naquilo que eu sou. Ah, eu vou berrar ou eu vou me manter calmo? Ah, se eu vou berrar, bem, talvez eu esteja sendo influenciado por aquilo e é interessante eu conhecer um pouco mais o que me leva a berrar. Se eu vou permanecer calmo, então talvez seja interessante eu perceber por que eu continuo calmo e como eu vou me colocar ali. Então eu vou tirar o foco do outro, do comportamento do outro e vou trazer o foco para o meu comportamento em si. E isso é muito interessante, não só porque mostra pra gente que uma filosofia que foca em nós não é uma filosofia que faz com que a gente esqueça o contexto, que esqueça a sociedade, mas principalmente ela mostra que uma filosofia focada no trabalho das nossas virtudes, no trabalho do que tem dentro de nós, é totalmente necessário para que a gente construa uma sociedade melhor. É totalmente necessário para que a gente possa estar nos diferentes contextos sociais de maneira mais equilibrada. E aí, a partir disso, pensar o que pode ser feito nesses contextos para melhorá-los, né? E aí tem uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante do estoicismo que eu acho que casa bastante com isso, que diz que a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. E aí, claro, eu não vou ignorar o que existe no externo e falar, meus pensamentos estão bons, então eu estou feliz e nada mais importa. Até porque eles te influenciam. Exatamente. Mas eu posso sim encontrar essa calma, essa virtude um pouco mais equilibrada dentro de mim e a partir disso enfrentar o que o mundo traz de problemas, de dificuldades, de necessidade de mudança. Esse exemplo que o Paulo tinha dado antes, né? Ele é muito interessante porque, assim, vocês que estavam ouvindo aí, vocês devem ter pensado, faz todo sentido. Porque, de fato, faz todo sentido. Se tem uma pessoa que está gritando comigo, faz todo sentido eu não deixar que aquilo me domine e agir de forma serena com ela. Isso é um pensamento racional. O estoicismo, ele é uma filosofia completamente racional. E aqui a gente tem que chamar a atenção que racional não tem nada a ver com intelectualismo, tá? Você, sendo racional, você não ignora aquilo que você sente. Os estoicos, eles sempre pregavam, coloque a razão acima da emoção. A emoção, ela existe, ela vai existir. E se ela existe, ela vai gerar influência em você. Pegando o exemplo que o Paulo deu, aquilo ali é um momento onde a outra pessoa ela está totalmente dominada pela emoção. A forma como ela te agride mostra como ela está completamente dominada pela emoção dela. E aquilo, obviamente, também influencia você e as suas emoções. Você também sente aquilo. Só que, a partir do momento que você toma consciência disso, não deixa com que as suas emoções falem mais alto do que o que você tem de racional e permite-se agir de forma racional, você consegue, pelo menos no que tange a você, não entrar na mesma vibração daquela pessoa e não tornar aquela situação ainda mais caótica, tornar aquela situação ainda mais desarmônica. Então, agir de forma racional é muito importante para os estoicos, é muito importante para nós no nosso dia a dia, entendendo que as nossas emoções elas vão existir e elas são fortes e elas vão querer tomar o controle. Só que nós temos que sempre buscar dominar essas nossas emoções através da nossa razão, da mesma forma que nós devemos sempre buscar dominar os nossos instintos através da nossa vontade. Esse é um outro pilar muito importante para o estoicismo, né? Aqueles que estudam o estoicismo, talvez isso não seja uma coisa trazida pelos filósofos
antigos estoicos como um ponto, né? Eles trouxeram através do diálogo deles, mas que hoje em dia os acadêmicos, aqueles que estudam o estoicismo, separam bastante alguns pilares importantes dentro dessa corrente, né? Eles falam que um dos pilares mais importantes é, primeiro, a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? O estoico, basicamente, nós seres humanos, nós devemos buscar entender aquilo que, separar numa situação aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal, para que a gente possa agir com consciência se a gente está agindo de forma correta ou se a gente está agindo de forma errada, né? Esse é um dos desses primeiros pilares. O segundo pilar seria um pilar que está muito relacionado a Platão, que é o pilar da justiça, né? Que é basicamente, a gente já falou isso aqui antes, né? É bem a definição de justiça de Platão mesmo, que é a partir do momento que você discerne o ambiente naquilo, que você discerne o que é certo e o que é errado naquela situação, você tenta agir de forma justa. Você tenta agir de forma a dar a cada um aquilo que lhe é conveniente, aquilo que lhe é próprio. E depois disso é saber ter temperança. O que é ter temperança para um estoico? É justamente entender que nós vivemos aqui, nós vivemos nesse mundo e que nós somos influenciados e influenciamos esse mundo o tempo todo. E que nós vamos ser influenciados pelos prazeres, nós vamos ser influenciados pelos bens desse mundo e que não tem problema nenhum nisso. Inclusive não tem problema nenhum a gente usufruir disso. Muitas vezes, atualmente, né, a gente utiliza o termo estoico de uma forma muito errada. Como se o estoico fosse aquele cara ranzinza, aquele cara extremamente severo, aquele cara que não sorri, aquele cara que não se permite ser feliz, aquele cara que está sempre... Isso não tem nada a ver com o estoicismo, pelo contrário, o estoicismo é a busca da felicidade através das virtudes. Então, isso é uma visão completamente deturpada do nosso tempo atual. Na verdade, o que o estoicismo te fala é: usufrua das coisas, mas com temperança. Ou seja, não faça uma coisa over. Não se entregue demais aos prazeres, não se entregue demais às questões mundanas, porque no final das contas você só vai ser feliz se você conseguir aplicar a sua vontade sobre os seus instintos. E se você se entrega demais àquilo que toca os seus instintos, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir aplicar essa vontade e assim conseguir ser senhor de si mesmo. Dentro desses 3 pontos que o Patrick comentou, dando um passinho atrás para comentar principalmente sobre os 2 primeiros, né, a questão do certo e errado e a questão da justiça, eu acho importante a gente abrir um parêntese para deixar bem claro que existe o certo, existe o errado, existe o justo e existe o injusto. Isso não significa que você vai viver a ferro e fogo, falando, isso é certo, então é desse jeito, isso é errado, então é desse jeito. Os ideais, né, assim como a própria palavra fala, ideal, o ideal ele não existe no mundo manifesto, ele está para além desse mundo, ele é uma coisa um tanto quanto utópica, ele é algo que serve para te fazer caminhar em direção a ele. Você não consegue vivê-lo plenamente porque o mundo manifesto ele não é idêntico ao mundo dos ideais. Então isso faz com que você descubra o que é certo e o que é errado e consiga, tal qual um juiz deveria fazer, aplicar essa lei no mundo concreto. Então, em determinadas situações você vai falar, mas a pessoa foi lá e agiu dessa forma e isso é errado. Espera aí, vamos ver o contexto no qual aquele cenário se colocou, aquela cena aconteceu, e aí dentro desse contexto, talvez aquilo tenha sido o menos errado ou o mais certo. Não foi o certo ou foi o errado, mas foi o mais próximo de uma dessas 2 coisas e aí tudo bem ali dentro. E aí quando você vai se acostumando a descobrir o que é justo, a saber o que é justo e injusto, certo e errado, e se comportar de maneira a se aproximar daquilo que é certo e daquilo que é justo, você vai se tornando cada vez mais estoico, você vai transformando a sua vida e você vai transformar o cenário no qual você se encontra também. E aí isso tudo é muito interessante, né? Porque conforme a gente vai desdobrando, a gente vai percebendo o quão complexo é, de fato, pensar o estoicismo, porque é complexo pensar a vida. É complexo pensar que, enfim, existem infinitos contextos nos quais a gente pode estar inserido, e aí em cada um deles a gente precisa identificar, como o Paulo muito bem disse, o que é justo, o que não é e como a gente se coloca nisso. Muitas vezes a gente tem muito pouco tempo, então é importante que a gente pense sobre isso previamente para a gente ter algum norte um pouquinho melhor. Uma das formas de você pensar sobre isso previamente, né, desculpa te interromper, não, mas é assistindo vídeos como o nosso.
Né? Não só os nossos, mas de outros canais Sim. também. Mas caso você tenha gostado do nosso vídeo, pense em se inscrever para continuar assistindo esse tipo de vídeo e pensar sobre isso, né? E aproveita e clica aqui no sininho para receber as notificações. E uma outra forma de conhecer mais o nosso projeto e nos auxiliar também é em catarse.me/pedra de afiar e descobrindo como você pode auxiliar o nosso projeto. Você pode, a partir de R$15, já fazer com que a gente consiga manter esse estúdio, manter todas as coisas que são necessárias para a gente produzir mais vídeos. E Até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau.